Boa tarde, senhores. Vamos dar início à audiência do processo de indenização por danos morais e materiais movido pelo senhor Paulo César em face da construtora Pedro Paulo Limitada, aqui representada pela doutora Rayana Cavalcante, e a parte autora aqui, senhor Paulo César de Oliveira, representado pelo doutor João Laércio. Sejam muito bem-vindos. Quero pedir que esta audiência seja pautada pelo respeito e pela cooperação entre as partes. Meritíssimo, gostaria de comunicar que meu cliente é surdo e necessita de intérprete. Muito bem, advogado, sua requisição será atendida. Por favor, assistente Leandro, faça comparecer o intérprete de Libras na sala 10 de audiência. Meritíssimo, não há intérprete habilitado disponível na nossa comarca. Infelizmente, não temos um intérprete habilitado aqui na comarca. Essa audiência será cancelada e remarcada quando for nomeado um intérprete. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Rapaz, eu gostaria de saber a respeito do meu processo. Processo de quê? É um processo de paternidade e eu acredito que já está em andamento e eu não recebi nenhuma comunicação. Pronto, senhor. É porque as audiências elas estão suspensas temporariamente devido à greve dos oficiais de justiça e dos escrivães. Rapaz, como é que tu disse que está suspensa se eu acabei de ver, passando aqui um juiz e um advogado? Pronto. A greve é dos oficiais de justiça e dos escrivães, que também são partes muito importantes para o processo acontecer. Por isso, as audiências estão suspensas, aguardando o final da greve para retornar. Olá, meu nome é Felipe e eu e minha equipe fomos desafiados num trabalho da disciplina de Direito Processual Civil a falar sobre os auxiliares da Justiça. Já foi demonstrado nos vídeos anteriores alguns deles, como o intérprete, os escrivães e os oficiais de justiça. Não são apenas eles. O juiz, que é quem detém o poder jurisdicional, não consegue trabalhar sozinho, ele precisa do apoio dos auxiliares. E além desses já citados, existem outros, como o depositário, o administrador, o perito, o conciliador, o mediador, dentre outros que se façam necessários à consecução dos objetivos jurisdicionais. Nós, nesse trabalho, vamos esclarecer e dar alguns detalhes sobre alguns desses auxiliares da Justiça. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Eu vou falar sobre o escrivão e o chefe de secretaria. Eles são os servidores responsáveis pelo ofício de justiça. Na Justiça Estadual, o escrivão é o chefe do cartório e na Justiça Federal, o chefe de secretaria é o chefe da secretaria. Eles são as figuras mais importantes que auxiliam a Justiça. São encarregados de dar andamento ao processo. Eles são encarregados de documentar os atos. Dentre suas atribuições, está de redigir ofícios, mandados, cartas precatórias e os demais documentos que forem necessários. Eles têm que efetuar as ordens judiciais, realizar citações, intimações e os demais atos que as normas de organização judiciária trouxerem. Eles têm que fornecer certidões dos atos, respeitando sempre os segredos de justiça, praticar os atos meramente ordinatórios, comparecer às audiências e, quando não puderem, indicar um servidor substituto. Tem que manter sob sua guarda e responsabilidade os autos do processo, dando vista somente quando for necessário, requisitado pelo juiz, vistas à defensoria, dentre outros casos especificados em lei. A figura do oficial de justiça é um auxiliar que trabalha externamente ao ofício. Ele trabalha junto ao ofício de justiça no cumprimento de mandados fora do cartório. Ele faz citações, notificações, intimações, busca e apreensão, todos esses trabalhos externos ao ambiente do cartório. Eles são considerados mensageiros das ordens judiciais. Eles são responsáveis por cumprir as determinações do juízo e seus trabalhos são
ou de comunicação processual, como citações e notificações, como de coerção. Ele pode fazer as buscas e apreensões, prisões e dentre as suas funções está de ajudar o juiz a manter a ordem. O perito é o profissional responsável pelo parecer técnico científico. É um auxiliar da justiça, um grande auxiliar da justiça, diga-se de passagem, e grande conhecido do público, porque sempre que há algum acontecimento, algum caso que a mídia atue, vai estar lá a figura do perito. Ele é designado pelo juiz, como também pode ser designado pelas partes. Os peritos devem ser profissionais registrados em suas categorias, como também ter um cadastro no Tribunal de Justiça. E uma vez nomeado, o mesmo tem 15 dias para alegar algum motivo legítimo, para não atuar naquele caso, algo que impeça a sua atuação. Sua função é remunerada, e sua remuneração vem do ônus das partes. O perito pode ser responsabilizado civil ou penalmente, por dolo ou culpa. Civilmente, por prestar informações inverídicas, responde pelos danos causados, e penalmente fizer afirmação falsa, negar ou calar ou faltar com a verdade. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Depositário e administrador. Os mesmos têm a função de guardar, conservar e fazer a gestão de bens. Que bens? Bens em penhor, aresto, sequestro e busca e apreensão. Além de fazer a guarda, a conserva, a gestão é muito importante para os bens apreendidos pela justiça, uma vez que não pode deixar o léu e esses mesmos têm que serem cuidados e geridos. O administrador é quem tem essa função de fazer a gestão dos bens. Ele deve ser uma pessoa de conhecimento técnico-científico, ser escolhido pelo juiz e ter sua responsabilidade também civil e penal, pois trata-se de bens que um dia pode voltar para seu verdadeiro dono. E esses têm que voltar no estado ou melhor do que foram apreendidos. O intérprete. O intérprete é um personagem auxiliar técnico que está sendo implantado nas audiências e sessões da Assembleia Legislativa. Mas o que é o intérprete? Ele é responsável de traduzir a língua portuguesa e estrangeira para sinais, garantindo aos surdos e mudos o acesso universal à justiça. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o mediador e o conciliador. Mas para que nós possamos entender as figuras desses auxiliares da justiça, devemos entender primeiramente o que é a conciliação e o que é a mediação. Bom, eles são soluções de conflitos de formas amistosas entre as partes, ou seja, sem a necessidade de entrar em um processo. Eles devem ser sugeridos pelo advogado das partes. Eles são uma forma de autocomposição, ou seja, é a solução do conflito pela intervenção de um terceiro. Terceiro esse que será o mediador e o conciliador. O conciliador, ele atua de forma ativa no processo. O conciliador deve sugerir uma solução para o conflito. Ele é indicado também para quando não haja vínculo anterior entre as partes. Já o mediador, ele atua de forma diversa. Ele deve ajudar a compreender quais são as questões levantadas no conflito e ele é indicado para quando houver o vínculo anterior entre as partes. Essa fundamentação legal está descrita no artigo 165, parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Civil. Os mediadores e conciliadores, eles devem ser imparciais, devem usar da oralidade e devem ser autoexplicativos no conflito em questão. Matérias que versem sobre mediação, conciliação e arbitragem passarão a serem matérias obrigatórias em faculdades e universidades de direito em todo o país.